Morreu na última quinta-feira, 29 de junho, aos 86 anos de idade, o professor e ex-ministro da Agricultura Alisson Paulinelli, engenheiro agrônomo e professor universitário. É um dos maiores nomes por trás do desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. Ele é um dos principais responsáveis pela introdução da tecnologia e da pesquisa na produção agrícola, o que se consolidou em boa parte com a criação da Embrapa. Nos últimos anos, Paulinelli ficou conhecido por sua defesa da segurança alimentar mundial. Essa sua bandeira o fez ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021. O velório acontece no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o enterro no Parque da Colina, às 11 horas, na sexta-feira, 30 de junho. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro está em Belo Horizonte a fim de comparecer ao funeral do ex-ministro da Agricultura. Ele foi um homem que provocou uma revolução na agricultura brasileira, disse Bolsonaro. Passamos de importadores para exportadores de alimentos. Planejo ajustar completamente minha agenda no Rio de Janeiro e prestar minhas últimas homenagens a esse grande cidadão, disse Jair Bolsonaro. O Paracatu Rural de hoje é dedicado à memória de Alisson Paulinelli. No dia 2 de dezembro de 2022, tivemos a honra de fazer uma entrevista exclusiva com Alisson Paulinelli, que com muito carinho e atenção nos atendeu. Vamos relembrar no programa de hoje como foi essa conversa e trazer depoimentos de pessoas próximas e gratas ao trabalho do eterno ministro. Antes de irmos para a primeira parte da conversa, vamos passar a palavra para o presidente da Campo, Dr. Emiliano Pereira Botelho, amigo de Paulinelli e que falou sobre o legado deixado por ele. Meus queridos amigos de Paracatu, nesse momento de grande dor, de muita tristeza pela perda do maior brasileiro vivo até então, o ministro, o eterno ministro Alisson Paulinelli, nós queremos aqui dizer aos nossos amigos paracatuenses que esse homem ajudou muito Paracatu, desde a sua época de secretário de Agricultura de Minas, depois como ministro, posteriormente como presidente do Conselho Consultivo da Campo. Fica aqui meu sentimento de dor, de pesar pela perda desse grande amigo. Perco hoje meu segundo pai. Descanse em paz, meu grande orientador Alisson Paulinelli. Muito obrigado. O Grupo Campo se pronunciou nas redes sociais com a seguinte nota: é com profunda tristeza que a Campo se despede nesta quinta-feira, dia 29 de junho, do ex-ministro e ex-secretário de Agricultura Alisson Paulinelli, um grande parceiro da nossa empresa. A ele tivemos a honra de dedicar nosso Centro de Tecnologia Agrícola e Ambiental, que leva o seu nome. Engenheiro agrônomo de renome, Paulinelli ocupou por 3 vezes o cargo de secretário de Agricultura de Minas Gerais. Durante sua carreira, esteve sempre ao lado da Campo, colaborando em grandes projetos e enfrentando desafios juntos. Sua brilhante trajetória foi reconhecida com 2 indicações consecutivas ao Prêmio Nobel da Paz em 2021 e 2022. Como líder visionário, foi responsável por introduzir na década de 1970 a agricultura tropical no Cerrado brasileiro. A Campo lamenta profundamente essa perda irreparável e presta suas sinceras condolências à família e amigos. Alisson Paulinelli sempre será lembrado como um grande parceiro e amigo da nossa empresa. Descanse em paz, encerra a nota da empresa. Nós vamos agora com a primeira parte da entrevista com Alisson Paulinelli, concedida ao Paracatu Rural. Ele falou sobre o cenário do agro no Brasil, no momento em que assumiu o ministério nos anos 70 e lembrou com carinho da nossa região. Paracatu Rural hoje recebe especialmente o eterno ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. A gente vai conversar hoje aqui um pouquinho a respeito do avanço do Brasil na agricultura. E a gente tem que sempre estar agradecendo o trabalho e a visão que o Dr. Alisson Paulinelli teve naquela época, meados de 1970, na década de 1970,
já na segunda metade da década, onde trabalhou muito com a agricultura a nível Brasil, como ministro da Agricultura, com a Embrapa. E a partir de lá, né, doutor Alisson, o senhor começou a ajudar o crescimento da agricultura no Brasil para poder alimentar não só o próprio Brasil, que naquela época importava, e aí com o crescimento a gente passou de autossuficiente a hoje exportadores de alimentos para o Brasil e para o mundo. Bem-vindo ao Paracatu Rural e obrigado pela sua disponibilidade. A honra é minha, Francis. Paracatu é uma das principais trincheiras que durante toda a minha vida e todo o meu trabalho profissional, político, eu contei com ela. Vocês nunca me falharam. E não estão falhando. Paracatu continua na senda de progresso, está na frente. É uma trincheira belíssima. Vocês têm aí dado demonstração de sua competência. Eu tenho podido trabalhar em Paracatu como profissional, como companheiro da Campo, que é a menina dos meus olhos. O Miliano é meu irmão. E eu fico muito feliz de poder estar conversando com aqueles que tanto nos estimularam, nas horas mais difíceis. Dificuldades a gente sempre tem, mas sempre com muito entusiasmo, com um trabalho muito sério, com a participação de gente muito boa, companheiros que me estimularam, que nos empurraram para frente, um governo que entendeu bem. O Rondon foi um homem fabuloso no governo de Minas e permitiu que eu iniciasse esse trabalho. O presidente Geisel, quando viu o que nós estávamos fazendo em Minas era mais do que uma revolução, ele me chamou para ser o seu ministro e me deu todo o apoio que eu precisava. Ele, os seus ministros, nós fizemos um trabalho conjunto, não foi Alisson Paulinelli, foi um esforço conjunto que fizemos. Todos nós tivemos a certeza de que o Brasil iria vencer essa batalha. Se não vencesse, o Brasil estava perdido. Você imagina que na década de 70 nós importávamos 1/3 dos alimentos. Quando os Estados Unidos denunciou, dentro da tese de Malthus, de que ele já não tinha estoque suficiente, mas nem para a sua população, que dava ganho à tese de Malthus, o Brasil estava de calças curtas. Nós importávamos 1/3 do que consumíamos. Quase 100% do trigo, 50% do leite. Esse leite era importado da Europa, dos Estados Unidos, leite em pó, que era guardado para fazer, estar no mercado. Não ia no mercado. Depois de 5 anos, eles vendiam esse leite para fazer ração. Pois nós íamos lá, comprávamos esse leite, não tinha outro. Nós reidratávamos esse leite e o brasileiro tomou esse leite. Essa foi a situação que eu encontrei. A carne era pior. Você tinha uma importação total da carne do Uruguai, da Argentina. Não foi suficiente quando a Austrália desenvolveu aquele belíssimo programa de pecuária que ela fez e passou quase que a triplicar a sua produção de carne. Nós fomos o primeiro freguês, entre aspas. Nós consumimos quase tudo que eles produziam. O Brasil estava bem, porque o trabalho que o governo Geisel fez aumentou a renda do produtor. Agora, aumentou por quê? Porque nós cuidamos do setor agrícola. Eu posso te informar, os dados que nós temos, é que quando eu entrei no governo, o alimento no Brasil era o mais caro do mundo. A família média brasileira gastava mais de metade, praticamente, de toda a sua renda familiar. Não é salário, não. Salário não dava para alimentar a família, não. Eles juntavam toda a renda familiar para poder alimentar. E o que sobrava o quê? Para vestimenta, para transporte, para moradia.
para saúde, educação, segurança, lazer, que não sobrava nada. Nós tivemos de enfrentar esse problema. Na véspera de nós entrarmos no governo, surge a OPEP, você se lembra disso? Convenceram os árabes que, ao invés deles ficar brigando entre eles, e eles eram muito brigões, que eles pegassem o ouro que eles tinham na mão, que era o petróleo, e harmonizasse a comercialização e ordenasse a oferta. Isso fez com que, na sexta-feira, nós ainda comprávamos petróleo em Santos entre 2,5 e 3 dólares o barril. Na segunda-feira já estava 11 dólares. Nossa. E o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. O Brasil acabava de quebrar em 1973, com a criação da OPEP. Se nós já não tínhamos mais saldo na balança comercial, em função, o café só não dava, em função do custo do alimento, nós pagávamos o alimento mais caro do mundo, para 1/3 de nossa população. Isso foi triste, danoso. Além disso, esse alimento entrava aqui e ainda tinha um fenômeno da má comercialização, uma especulação, uns espertos que importavam. Só o trigo o governo não deixou, mas os outros não tinham jeito, que importava as verduras, o leite, a carne, etc, etc. A hora que entrava no mercado aqui especulado, eles triplicavam o preço disso. Era mais caro do que lá fora. E a família brasileira pagava isso. Pagava não. Ela tinha de pagar para não morrer de fome. Era muito difícil. Esse foi o quadro. Mas, felizmente, aquele trabalho que nós fizemos em Minas, e vocês em Paracatu me ajudaram muito, ainda na Secretaria da Agricultura, serviu de base para que o governo montasse o mais agressivo programa de política pública já houve. Reconhecido nacionalmente, Alisson Paulinelli recebeu inúmeras homenagens por todo o trabalho prestado ao agro brasileiro. Entre tantas personalidades que se manifestaram nas últimas horas, nós vamos trazer aqui alguns depoimentos durante o programa de hoje. Começando por Valdir Rodrigues, presidente da Coopervap, Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, que falou sobre o legado do ex-ministro. Alisson Paulinelli, um dos homens mais importantes, não só do Brasil, mas do mundo. Deixou um legado extraordinário quando nós falamos da agricultura. Revolucionou o agro brasileiro, ajudou a solucionar a questão da comida, não só para a população brasileira, mas para a população mundial. Então nós estamos falando de uma pessoa extraordinária, que não segurou o conhecimento para si, mas que buscou mecanismos necessários para distribuir o conhecimento, que é fundamental para a sociedade. Então ele teve essa capacidade de ajudar a população mundial a ter segurança alimentar. O presidente do CNC, Conselho Nacional do Café Silas Brasileiro, falou sobre a convivência e os aprendizados ao lado de Paulinelli. Hoje é um dia de despedida de um líder, de um homem que construiu o agro em nosso país. Quem não reconhece o trabalho do nosso ex-ministro, ex-secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Alisson Paulinelli? Tive o privilégio de conviver com ele por muitos anos. Participei com ele e acompanhei o desbravamento do Cerrado. Momentos em que fez a diferença para o nosso agro. O Brasil, um país importador de alimentos, passou à exportação. E o agro cresceu. E nós estamos colhendo até hoje o resultado do trabalho que ele efetivamente realizou. Sonhador, líder nato, tinha um contato extraordinário, não só dentro do nosso país, dentro da nossa nação, mas também com o mundo como um todo, que reconhecia o seu trabalho, o mérito daquilo que ele construiu. O agro, nesse dia, realmente sente-se triste e posso dizer que nós estamos despedindo
de um líder que ficará marcado em nossa memória para todo sempre. Tive o privilégio de, além de conhecê-lo, também sucedê-lo na Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, quando ele passou a sua experiência, a sua forma de trabalho. Isso nos ajudou muito na condução da secretaria. Ao amigo muito especial, Paulinelli, registro, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento por tudo aquilo que ele fez. Homem generoso, capacitado, de conhecimento, homem da ciência, homem da pesquisa, esteve participando ativamente da criação da Embrapa, não podemos esquecer disso. Mas em todos os atos, quando se fala em agro no Brasil, tem que referir-se a esse líder maior, Paulinelli, homem de coração grande, amigo de todos, e que tinha para todos nós um respeito absoluto, porque apesar de conhecer o agro como um todo, conhecer o mundo como um todo, ele jamais perdeu a humildade e a maneira de ser. Portanto, o seu caráter, a sua grandeza, nós temos que reverenciar a cada dia e seguir o seu exemplo. Deixamos registrado o nosso pesar, em nome das cooperativas, produtores de café, em nome do nosso Conselho Nacional do Café, para a sua família e para todos os amigos, sem dúvida, uma saudade muito grande que ficará registrada em nossos corações. A presidente da Irriganor, Rovena Petrol, destaca a importância de Alisson Paulinelli para o desenvolvimento do Cerrado brasileiro. Hoje o Brasil está em luto. Perdemos um amigo, um professor, mestre e pai da agricultura tropical. Tive a bênção de conhecer o Sr. Alisson no ano de 2018, por ocasião de um evento rural que esteve aqui em Paracatu, em parceria com o Sebrae, chamado Tendências do Agro. Os pesquisadores da Embrapa, com seu conhecimento, transformaram a região pobre, que era o Cerrado, no celeiro do mundo. Foi por isso que Alisson é indicado ao Prêmio Nobel da Paz, porque onde existe paz, existe segurança alimentar. Encontrei o ex-ministro em vários eventos importantes do agro. Em 2022, ele foi nosso homenageado na Agrotec de Unai. Mas a última vez que eu encontrei pessoalmente foi em Brasília, por ocasião do evento do Dia da Agricultura Irrigada. Alisson era tão querido que quando chegou, uma multidão de repórteres o aguardava. Com a sua simplicidade, competência e visão, conquistou o coração e admiração de todos. Que Deus conforte a família enlutada. O deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, prestou homenagem ao eterno Alisson Paulinelli e citou a gratidão aos ensinamentos deixados por ele. Olá, aqui deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. E hoje é um dia muito triste para a agropecuária brasileira, para o desenvolvimento da tecnologia agropecuária no nosso país. Nós perdemos um grande padrinho, um idealizador, uma pessoa que foi responsável pela modernização do que nós temos hoje como sistema agropecuário do Brasil, nosso ex-ministro Alisson Paulinelli. Paulinelli lutou como um guerreiro, infelizmente não resistiu e hoje nos deixa, mas nos deixa com um legado, de investimentos na agropecuária, com um legado de um homem que tinha uma visão além do seu tempo e que possibilitou que nós chegássemos onde chegamos hoje, sendo um exemplo para o mundo e um grande produtor de alimentos. Dr. Alisson fica na nossa lembrança com muita gratidão, com muito respeito ao seu legado e à sua história e sem dúvida alguma fará muita falta. Seus ensinamentos, suas conversas e eu que tive o prazer de tantas e tantas vezes aprender com ele em conversas informais, sempre com uma boa informação e com dicas para que a gente pudesse continuar tocando esse grande sistema da agricultura brasileira. Fica saudades, fica o respeito, mas sem dúvida alguma todos nós com uma alegria gigantesca de ter convivido e poder ter tido os ensinamentos do Dr. Alisson Paulinelli. Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, membro da FAENG,
relembra a importância de Paulinelli para o desenvolvimento tecnológico da produção agropecuária nacional. Hoje o Brasil amanheceu mais triste. Hoje nós perdemos o nosso querido e eterno Alisson Paulinelli, o precursor da agricultura tecnológica no Brasil na década de 70. Um homem que fez da agricultura ser o que é hoje, ao qual nós trabalhamos com tecnologia, com melhoramento genético na agricultura, nas plantas, Então a gente fica muito chateado com a notícia, mas enfim, Alisson Paulinelli deixou seu legado para nós, para aqueles pesquisadores que ele incentivou no passado, que com ele trabalhasse e buscasse as novas tecnologias que nós utilizamos hoje. O Brasil hoje, com certeza, é responsável pela quarta maior produção do mundo e a maior exportação de grãos devido a esse trabalho realizado por ele e sua equipe no passado. Quando foi passada essa missão para ele não acreditava que ele teria tanta capacidade de realizá-la. Enfim, realizou, deixou seu legado para nós, e nós, agricultores, população brasileira que não conhece a história do Alisson Paulinelli, procura saber quem foi esse homem para entender o valor que o alimento tem em nossa mesa. Marcos Geraldo Alves, gerente regional do Sebrae Minas, no noroeste de Minas e Alto Paranaíba, destaca a importância de Alisson Paulinelli no desenvolvimento local e na melhora das condições de vida da região de um modo geral. Bem, hoje, infelizmente, um dia muito triste de despedir de provavelmente um dos maiores brasileiros de toda a nossa história enquanto país. Alisson Paulinelli transformou nosso país de um cenário de pobreza rural para a consolidação do nosso país como uma das maiores potências mundiais do agronegócio. E mais do que o Brasil tenha para comemorar, o Noroeste e Alto Paranaíba ainda mais. Pouco mais de 50 anos, a nossa região se transformou referência em produtividade. Municípios que hoje são potências internacionais, a exemplo de São Gotardo, maior produtor de hortifruti, Patrocínio, maior produtor de café, café da região do Cerrado Mineiro, que se tornou referência em tecnologia, qualidade e sustentabilidade, a maior bacia leiteira do estado de Minas, a segunda maior do Brasil, caminhando largamente para se tornar a maior, referência na produção de grãos no Noroeste, com destaque para Paracatu e Unaí. Paracatu como maior município em áreas de irrigação para aspersão de todo o Brasil. Então, nossa região, ela colhe a produtividade que é fruto da liderança e inovação que foram proporcionados pelo visionário Alisson Paulinelli. Importante lembrar de que, mais do que agricultura e todos esses ganhos, a gente experimenta uma região que hoje passa por um cenário de muita prosperidade, de muitas oportunidades para todos. Basta verificar o saldo que a gente tem de empregos nas cidades da nossa região, que vem batendo recordes seguidos e, mesmo não sendo os maiores municípios em população do estado de Minas Gerais, configuram quase que de maneira ininterrupta entre os melhores resultados na geração de postos de trabalho de Minas Gerais, inclusive do país. Essa referência, esse transbordamento de prosperidade é o legado que Alisson Paulinelli deixou para nós. Enquanto gerente do Sebrae, profissional que trabalha com a gestão, com a inovação, com o empreendedorismo, é um pesar essa despedida, mas a alegria de podermos ter contato com tanta inteligência a favor da prosperidade e da construção de um país muito melhor. Esse o grande legado que ele nos deixa. Alisson Paulinelli sempre priorizou a ciência. Estruturou um sistema de pesquisa agropecuária tropical único, cujo grande destaque foi a Embrapa, a maior empresa de tecnologia agropecuária do mundo tropical. Mas não foi só a Embrapa quem recebeu apoio, como nos contou à época o nosso ex-ministro. Não foi só a Embrapa, só a Embrater. Essas foram bases que eu pedi ao presidente, como profissional que sou, que eu não acreditava no desenvolvimento do país sem a ciência, sem a tecnologia, sem o extensionista, sem assistência técnica, creditícia e familiar. Ele me deu todas essas condições. Não foi fácil para o Geisel fazer isso, não. Mas ele, com seus 4 ministros, que estavam no Conselho Econômico, compreenderam bem o que eu estava falando,
nos apoiaram o produtor brasileiro, e o resultado veio muito rápido. Esse começo desse trabalho que fizemos ainda com o Dr. Rondon em Minas foi o estupim. Vocês aí em Paracatu pegaram isso e deram um salto. Vocês aí caminharam, inclusive, numa área que eu mais precisava, que era de produção de sementes, de agricultura mais sofisticada. Uhum. O projeto Entre Ribeiros, por que ele foi feito? Não foi só para experimentar cerrado alto e baixo, não. Como cerrado baixo, eu sabia que eu ia ter dificuldade, ia ter que irrigar, pois fizemos a irrigação também. Depois até, inclusive, mas fizemos. Agora você vê que vocês já estão na ponta, com produtividades altíssimas, e eu fico muito feliz com isso, porque é o que o Brasil precisa. O Brasil hoje conseguiu, em 5 anos, tirar aquela mancha de ser incapaz de autoabastecer. Quando chegou no último ano do nosso governo, eu tive a sensação de que o Brasil já tinha equilibrado sua balança comercial na alimentação, no petróleo não. Entendi. Deu certo. E deu certo. Você vê que, de lá para cá, nós passamos a descobrir vantagens comparativas com aquela agricultura milenar lá da área temperada do globo, que dominou o mundo por 8, 10 mil anos. Tinha 4 mil anos que só eles entravam no mercado internacional. O Brasilzinho começou a botar a cabeça de fora. Esses nossos companheiros aí, com a pecha de agricultores incapazes, começaram a produzir mais do que o Corn Belt americano. Começaram a ver que se lá eles têm o frio que só deixam uma safra, nós já estávamos fazendo 2 e vocês hoje estão fazendo no Planalto Central 3 safras por ano. 3 safras. Essa é a diferença. Nós acreditamos na ciência, na tecnologia. Ela veio, fomos competentes, mandamos 1.320 profissionais para os melhores centros do mundo, para que eles conhecessem a ciência no mais alto grau. E trouxessem para cá o resultado, para que a ciência aqui não ficasse numa fase apenas experimental, que ela entrasse para fazer a modificação dos biomas tropicais brasileiros. Fizemos isso. Eu tenho muito orgulho de ter tido a colaboração de vocês. Não fiz nada sozinho. E quero continuar. Eu já estou velho, mas estou ainda numa luta tremenda. Acredito nos jovens como você, que são os donos da pelota, que vocês são muito melhores do que nós. Vocês vão conseguir acompanhar toda essa evolução. Está vindo agora a biotecnologia. É uma nova fase. Nós vamos ter vantagens comparativas maiores do que tivemos até agora. A minha expectativa é que essa nova fase agora, que é o da biotecnologia, onde estranhamente até gente ligada ao governo tem falado mal da Amazônia brasileira, você vai ver que isso aí é um grande benefício para o mundo inteiro. A Amazônia pode ser fonte biológica para um novo e complementar sistema alimentar que o mundo está querendo, mais baseado na bioeconomia, no alimento natural, e é um potencial que nós nunca imaginamos possa ser tão grande. Eu já estou trabalhando nele. Os meus companheiros, Paulo Romano, os meus companheiros Emiliano, todos eles já estão me ajudando. Nós estamos convictos que o Brasil já tem tecnologia capaz de demonstrar que esse produto da Amazônia não é fruto de destruição, não. Fruto de destruição são aqueles 29 milhões de pessoas que estão lá, que não têm conhecimento, não têm ciência, não têm capacidade de produção, não têm capacidade de produtividade, não têm renda e ficam usando o desmatamento, ou a destruição
são extrativistas. Uhum. E quando mais precisava, a nossa Embrater foi fechada por demagogos. Como é que pode um país continuar assim? Eles têm que baixar a cabeça, pedir perdão pelo erro que cometeram, recompor um sistema hoje mais avançado, talvez não propriamente uma empresa, mas um sistema, um Cibrater, permitindo a iniciativa privada. Vocês em Paracatu já tem tanta gente que já pode ser membro de uma assistência técnica, que já são, e que já fazem isso. Quantas empresas? Eu estou muito animado, eu acho que nós estamos numa fase que as coisas têm que cair no eixo. O que nós precisamos é parar de brigar. O Brasil não é um país que quer... A nossa índole é essa que está aí. Não venham com ideias novas, não. Nós aprendemos a produzir agora, nós estamos sabendo como fazer, e não precisa de mudar, não. Eu quero o respeito da família. Eu acho que a família brasileira tem de ser respeitada. O amor, o relacionamento que eu tenho para com as pessoas, você sabe como eu gosto e amo as pessoas que me ajudam. Isso faz muito bem. Eu nunca tive inimigos. Os inimigos que tiveram se transformaram depois e reconheceram o nosso trabalho. Vamos trabalhar juntos, eu acho que isso é fundamental. E Paracatu tem me ajudado tanto. Portanto que eu estou aqui para atender você, o seu jornal, o seu trabalho aí de informação ao produtor rural. E esse produtor rural que não desanime, não. O Brasil vai vencer essa etapa, sem atropelos. Nós vamos conseguir seguir essa orientação que nós estamos tendo agora nessa última fase, e que de uma hora para outra foi interrompido. A gente sabe por quê. Fazer uma democracia como um país com um nível educacional tão baixo é fácil, é muito fácil aos demagogos chegar e qualquer mentira é verdade. Entendo. Vamos pensar bem, o Brasil precisa de continuar a crescer, nós temos hoje estrutura para isso, nós temos um quadro de produtor que não pode ser atazanado, não. Eu estou ouvindo dizer que vocês já estão enchendo as estradas aí de sem terra. Isso não pode, não, né? Nós não vamos permitir que isso aconteça. Invasão, não. O Brasil tem terra suficiente para todos. O que está faltando é governo com moral para não fazer besteira e nem falar besteira e fazer com que esses, infelizmente, 4,5 milhões de produtores que ainda são extrativistas se transformem em produtores como são os 850 mil que nós conseguimos conquistar para fazer a grande Revolução Brasileira. Geraldo Pimentel, presidente da Associação dos Beneficiários da Rodovia LMG 680, além da homenagem, nos revelou o desejo de nomear a estrada com o nome de Alisson Paulinelli. Dr. Alisson, para mim, além da grandeza dele, eu o considerava um amigo, porque ele sempre me chamou pelo nome. Conheci o Dr. Alisson há mais de 20 anos atrás. Desde então, ele sempre foi atencioso comigo. E uma pessoa humilde, naquela humildade dos sábios, naquela humildade das pessoas cultas, né? Nós do Projeto Entre Ribeiros, então, temos que agradecê-lo sempre. Dr. Alisson foi a que nos deu a maior força para conseguirmos aquele canal de irrigação do projeto 2 e 3. Por diversas vezes que estive com o Dr. Alisson, a gente falava inclusive de fazer para ele uma homenagem aqui em Paracatu por tudo que ele fez pela agricultura do Cerrado, por ter conseguido transformar o Cerrado brasileiro no celeiro do país e hoje o celeiro do mundo. Foi com o Dr. Alisson que a Embrapa desenvolveu. O Dr. Alisson mandou mais de 1.000 técnicos, engenheiros agrônomos, zootecnistas, engenheiros agrícolas, engenheiros florestais para o exterior, para que eles pudessem aprender lá fora, fazer as pós-graduações, fazer mestrado e voltar para cá, para a Embrapa, para poder conseguir o que hoje nós temos.
Então, o legado de Dr. Alisson é muito grande. Ele foi indicado 2 vezes para o Prêmio Nobel da Paz, por tudo que fez pela alimentação do mundo, mas infelizmente não foi. A última vez que eu estive com o Dr. Alisson foi no aniversário de Emiliano aqui em Paracatu. Eu falei para ele ficou numa felicidade muito grande, que faríamos tudo para dar o nome na nossa estrada de Alisson Paulinelli. Não depende só da gente, essa ideia já saiu, ele ficou sabendo, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de falar com ele em vida, ele chamou a esposa e os outros que estavam perto para ouvir o que eu estava dizendo. Mas não depende da gente, porque é uma estrada estadual, mas vamos fazer tudo para que consigamos dar esse nome à estrada para ele. Será a nossa última homenagem. Eu fiquei um pouco emocionado. De Dr. Alisson, nós só temos gratidão por tudo que ele fez por a gente. O produtor rural João Alves fala da importância do ex-ministro para a elevação do Brasil a exportador mundial. Aos ouvintes do Paracatu Rural, hoje, para nós, é um dia de luto, mas é um dia de muita afirmação. Dr. Alisson Paulinelli é aquele tipo de pessoa que nunca vai morrer. Por quê? O legado dele é incomparável. Eu sempre defendi que o Alisson Paulinelli deveria ter uma estátua em tamanho natural na Praça dos Três Poderes em Brasília, para a gente passar e reverenciá-lo. Por quê? Dentre todos os brasileiros, ele é uma pessoa que pode se dizer: esse deixou um legado. Deixou um legado, transformou uma nação que importava alimento nos anos 70 e, com sua astúcia de um jovem, com sua criatividade e com o seu conhecimento, ele levou o Brasil de importador de alimentos a um dos maiores fornecedores de alimentos para o planeta Terra. Descanse em paz, Dr. Alisson. Nós jamais iremos esquecer do senhor. Geraldo Lima, diretor executivo da Campo Análises, comenta sobre a participação de Paulinelli no desenvolvimento da empresa e as ideias instauradas por ele na agricultura. Dr. Alisson foi sempre uma pessoa idealizadora de sonhos, uma pessoa que acreditou em ideias, que fomentou ideias, que nos levou a sair de uma agricultura dependente de tecnologia de clima temperado para uma agricultura com tecnologia própria, que nos fez estar onde estamos. Uma agricultura tropical, com bases tropicais, uma pessoa que acreditou no corpo técnico formado aqui no Brasil, capacitando para formar a empresa que é hoje a Embrapa, uma empresa forte, de grandes técnicos, de grandes pensadores, de pessoas capazes de fazer a diferença no nosso meio agrícola. Dr. Alisson na Campo foi sempre um amigo, um parceiro, uma pessoa que sempre esteve do lado. Como presidente do Conselho Consultivo, sempre tinha uma palavra certa para a hora certa, sempre tinha uma palavra de apoio para as grandes decisões. O Dr. Alisson fez parte da história da Campo desde o seu início. E olha que nós temos uma grande história, uma história de 45 anos, né? Então o Dr. Alisson é uma perda inestimável. Para nós da Campo, é essa pessoa que estava sempre do nosso lado, pronto para auxiliar, pronto para apoiar, pronto para buscar novos mercados, novos horizontes, enxergar oportunidades. Para o país nem se fala. Vai ficar um vazio de uma pessoa que estava sempre também buscando novas oportunidades, enxergando um país grande, um país que todos nós merecemos. O Dr. Alisson vai fazer muita falta, sentimos muito por isso. Antônio Salvo, presidente do Sistema FAENG-Senar, ressalta a importância de Paulinelli no desenvolvimento das exposições agropecuárias. Amigos produtores rurais, mineiros e brasileiros, estamos aqui hoje, nossa FAENG representada em Passos, mais uma feira agropecuária. Essas feiras agropecuárias que tomaram conta do Brasil, exatamente porque o Brasil é um país da agropecuária. E hoje, apesar de estarmos em festa, é um dia triste que perdemos uma grande liderança, uma liderança que transformou esse Brasil, transformou os cerrados, que eram de solos inférteis, em solos férteis e produtivos, transformou um país que importava alimentos para um exportador de alimentos. Hoje, infelizmente, perdemos o nosso grande amigo e eterno ministro Alisson Paulinelli. Sabemos que ele, no tempo que esteve conosco, fez o seu trabalho e deixou o seu legado. Vamos continuar firmes, nós produtores, fazendo o que sabemos, o que ele nos ensinou tão bem,
continuarmos produzindo. Um grande abraço, que Deus proteja e dê força a toda a família Paulinelli. E nós, produtores rurais, estaremos juntos. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, parceiro de Alisson Paulinelli, destaca o legado de trabalho e paz deixado por ele. A agropecuária e o agronegócio brasileiro perderam hoje seu maior herói de todos os tempos. Morreu Alisson Paulinelli, nosso farol, nossa inspiração, nosso mestre há muitas décadas. Paulinelli colocou o Brasil no cenário mundial através da mais nobre das funções, alimentando o mundo. Há 50 anos, o Brasil importava 30% do que consumíamos de alimentos no país. Paulinelli montou com equipe extraordinária a mais espetacular agricultura tropical sustentável do planeta, e hoje nós exportamos para 200 países alimentos, energia e fibras, dando condição de vida a quase 1 bilhão de pessoas em todos os continentes. Esse é um legado inestimável que jamais poderemos pagar a Paulinelli. É o maior brasileiro dos últimos tempos, e a ele devemos essa condição fantástica de inserir o país no mapa da paz, porque não haverá paz, não haverá fome. Paulinelli acabou com a fome e trouxe a paz. Que Deus o tenha em toda a sua glória. Na entrevista, Alisson Paulinelli fala sobre as indicações às premiações, inclusive o Nobel da Paz. Ele cita Roberto Rodrigues como uma das importantes lideranças que irão contribuir com o desenvolvimento do agro no Brasil. Além disso, ele encerra de forma emocionante, falando da esperança na juventude do país e em passagem de bastão para as novas gerações. Doutor Alisson Paulinelli, dá para ver nesses poucos minutos que o senhor conversou, que o senhor contou um pouco da vida do senhor aqui, que o senhor sente muito orgulho do crescimento que foi desenvolvido no Brasil, né? Esse crescimento da agricultura, da tecnologia voltada ao bem comum de toda a sociedade. E de acordo também com o que o senhor está me passando aqui, é muito importante haver a união de todo esse setor agrícola e pecuário e que os governos, independente de qual bandeira, né, seja desse partido, ele venha a pensar no país como um grande potencial de crescimento. Acredito eu que todo o trabalho que o senhor vem desenvolvendo, juntamente com as parcerias que o senhor tem durante todos esses anos, e esse entusiasmo que o senhor passa hoje ainda aqui, para mim, o senhor me deixou muito orgulhoso de ser brasileiro com a fala do senhor também. A gente percebe que é muito importante valorizar o nosso país, é muito importante observar para dentro do nosso país. E esse entusiasmo do senhor, acredito eu, que é um dos pequenos pontos da trajetória do senhor que fez com que, pelo 2º ano consecutivo, viesse a ser indicado como Nobel da Paz. O senhor quer promover a paz em todo o mundo através da agricultura, através da alimentação, através da união dos povos em um bem comum que é o próprio povo, né? Quem merece o prêmio da paz não sou eu, é o Brasil. E eu acho que o Brasil já ganhou. O mundo reconhece isso. E não vou me preocupar que ele venha para mim. Se vier para mim, eu já falei, eu quero representar apenas os produtores. A minha fazenda é 1/1000.000 de cada área de produção brasileira. Ali eu recebo o prêmio. Mas, pessoalmente, eu acho que eu fui apenas um instrumento que compreendeu, um instrumento que acreditou, um instrumento que lutou, um instrumento que, junto com vocês, venceu. Portanto, eu não tenho nenhum orgulho pessoal de ter um prêmio como esse. Já fui honrado nos Estados Unidos com o World Food Prize, que é o Nobel da Alimentação. Também me honra muito. Levei 4 anos para recebê-lo. O Dr. Norman Borlaug me indicou em 2002. E eu só fui receber em 2006. É porque são muitos candidatos, as ocasiões são diferentes, mas pode ser que uma hora, não o Paulinelli, mas o Brasil venha ganhar. E eu vou ficar muito...
Interrompeu a gravação. Hein? A gravação deu uma pausada aí. Não, quero dizer a você que, para mim, tem um ponto que eu considero fundamental. O Brasil precisa de fazer as reformas que precisa. Política como essa. Disso, na vergonha que estamos tendo, de se transformar os partidos políticos brasileiros. Pelo amor de Deus. Temos de tomar vergonha e fazer com que esse país tenha uma política a nível do primeiro país tropical que está se transformando em país desenvolvido do mundo. E para isso nós precisamos de dar lição. Nós precisamos de corrigir os nossos erros. Como é que você vai fazer uma reforma política sem fazer a reforma administrativa? Estão precisando de dinheiro? Estão querendo afundar o Brasil outra vez? Com a dívida de mais 170, 200 bilhões de reais. Você já viu o orçamento da União? Repare e veja só nos poderes o quanto se joga de dinheiro fora. Será que, não se respeitando o limite máximo, só isto das remunerações que a nossa Constituição permite, sobraria o dinheiro que eles estão querendo endividar o Brasil e elevar a dívida pública a 95%. Eu vou reagir a isso. Estarei com os produtores juntos com vocês para dizer que nós não queremos que falte dinheiro para que o Brasil continue a ter uma moeda forte e séria. Afinal, nós estamos ganhando o mercado internacional, mas temos que ter moeda para competir. Nossa moeda não vale nada mais. Pelo amor de Deus, os produtores brasileiros vão me entender. Mesmo com essa idade, com essas dificuldades que eu estou tendo, estou numa cadeira de roda, eu quero dizer aos produtores que nós vamos lutar juntos. Eu preciso de vocês e vocês vão precisar de que essas discussões que nós vamos fazer, não serei só eu não, vou pegar todos os grandes líderes. Eu admiro a liderança que nós temos, sou fã número 1 delas. Quem não admira o Roberto Rodrigues? Quem não admira uma OCB? Quem não admira uma CNA? Todos eles hoje se organizando e dando demonstração de sua competência. Olha, eu estou muito certo de que nós ainda temos alguma coisa para fazer no país, e eu peço a Deus. Quero fazer ao lado de vocês, porque ao lado de vocês vão compreender e vão também me ensinar. Essa juventude hoje é muito mais preparada do que nós. E eu peço a Deus toda noite que me dê mais um espaço de vida, que eu quero caminhar ao lado de vocês, porque a minha maior alegria é quando eu der o meu último passo na vida, eu possa transferir a um de vocês o meu bastão, hoje com 63 anos de profissão, deverá estar com mais, mas limpo e com responsabilidade do que nós fizemos juntos, para que vocês continuem essa luta e vençam. Esse é o meu grande desejo. Ministro Alisson Paulinelli, doutor, muitíssimo obrigado por essa conversa. O senhor é um livro, né? Então, se a gente fosse conversar toda a vida do senhor, todos os projetos do senhor, ia passar aqui alguns dias conversando. E para mim é um prazer, eu quero continuar a conversar, especialmente com o Paracatu, viu? Onde eu sempre tive o apoio. A gente vai estar sempre com os microfones ligados, com a câmera ligada aqui, sempre que o senhor tiver que transmitir alguma mensagem aos produtores rurais da nossa região, Paracatu Rural está aqui pronto. Tá bem, vamos precisar muito. Conte com a gente. Essa é a nossa homenagem ao eterno Alisson Paulinelli.